Fala pessoal, estamos aqui em mais um super episódio Monkin no Hacktown, uma parceria Monkin e Claro, dentro da Casa Conectada Claro. Então muito legal, meu primeiro Hacktown e tô apaixonado, voltarei ano que vem. Gerou muito conteúdo, acho que esse tá sendo o último, então a gente gerou pelo menos 20 conteúdos, muita gente super relevante, passou aqui desde gente do governo até startup, diretores, então super legal mesmo, acho que os papos foram bem legais. Eu sou o Eduardo, sou fundador da Monkin. Eu queria que você se apresentasse, começando pela Bia, pode ser? Olá, boa tarde, eu sou a Beatriz, podem me chamar de Bia e hoje eu sou gerente de inovação aberta na Suzano. Obrigada, Edu, pelo convite, muito legal estar aqui. E como você, tô super apaixonada pelo Hacktown, meu primeiro, e tô amando. Muito legal, né? Diferente, né? Super. Bom, eu sou Miguel Galego, sou colombiano. Já tenho um bom tempo aqui no Brasil, sou consultor da Intangible, um laboratório de inovação, e também é meu primeiro Hacktown maravilhoso e muito obrigado pelo convite. Valeu. Bom, sou Rodrigo, paraguaio, e hoje sou especialista de inovação aberta para a América Latina na Eurofarma. Hoje tem 2 representantes de países diferentes do Brasil, fora do Brasil aqui, esse é o primeiro, tá? Primeira vez na... Não, muito legal. Podcast muito internacional. Podcast internacional. Muito bom. Não, obrigado por receber vocês aqui. Acho que, querendo ou não, evento é um lugar cansativo. O Hacktown, ele traz uma pegada um pouco mais leve, acho que é mais tranquilo. Você falou, estava agora palestrando dentro de um restaurante. Sim. Então é muito legal. E eu queria que você trouxesse o que vocês gostaram do Hacktown até agora. Vou voltar no que vem. O que você pretende fazer no que vem com mais tempo? Olha, o que eu gostei, que eu achei incrível, é que por ser um festival de inovação, ele não olha só para um pilar tecnologia, né? A gente vai em muito evento que tem muitas questões de tecnologia, inteligência artificial, e aqui no Hacktown eu vi muitas questões também olhando para a saúde mental, olhando para a consciência humana, olhando para questões importantíssimas para a sociedade, principalmente para fazer esse balanço com a tecnologia. Então, conteúdos que a gente vamos chamar assim de alternativos, mas de altíssimo nível e com uma curadoria incrível. Então, para mim, esse foi um dos grandes ápices assim, do evento como um todo. Provavelmente vou me repetir, então acho que, assim, para acrescentar, tem um conteúdo diferente, né? Abordar a inovação diferente dos outros eventos que você tem, que sempre estão muito focados na empresa que vimos coisas de criatividade. Amanhã tem alguns workshops também bem interessantes. Hoje assistimos uma palestra do Ferreira maravilhosa sobre natação e inovação. Como é que foi? Traz um insight. Nossa, fez uma analogia, mas foi falando para quem, porque tem os dois públicos, as pessoas de inovação que não nadam, tinha as pessoas nadadoras que não inovam e tinha alguns poucos que faziam as duas coisas. Levantaram a mão, quem já nada em mar aberto, tinha alguns, e tinha outras pessoas que não sabem nadar, também tinha alguns. Foi muito interessante, muito sabe? Legal. Conseguiu falar, cara, nadar em uma piscina é como um MVP. Você está com todas as coisas controladas, você está tranquilinho, você sabe até onde você vai, se você está cansado, se chega na borda, a 25 metros, ou fica na boia, e acabou. Agora, no mar aberto, você não pode. Muito bom. Então, foi muito interessante, eu adorei. Que legal. Não, eu acho que o legal do Hacktown também é que quando você, logicamente, tem 1.500 conteúdos e gera essa sensação de FOMO, de putz, tô perdendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo quando você começa a controlar e fala assim, eu posso trocar ideia com qualquer pessoa aqui, em qualquer lugar, e a cidade está aberta, né? Eu acho que a inovação em si, eu sempre considero que a inovação é uma bolha, né? Tipo, sempre são as mesmas pessoas, sempre são aquele povo que sempre apresenta e tem algumas coisas para criar. Eu acho que o Hacktown, ele de fato traz pessoas que você não conhece, que você não vai ver no dia a dia. E não só no palco, mas também no corredor, nas ruas. Eu acho que a Santa Rita virou tipo uma cidade de inovação. E eu espero que isso cresça cada vez mais e de fato a gente consiga criar um evento de relevância aqui dentro. Ontem a gente recebeu aqui o representante do governo, o diretor da Claro e o dono do evento, o Marcos, um dos donos do evento. Legal. E aí ele trouxe um ponto muito legal que ele falou, que
O objetivo do evento é a felicidade também. Então por isso tem a Casa Dinamarca aqui. Porque a Casa Dinamarca é o único lugar do mundo que tem um museu da felicidade. Então ele fala que é muito isso, voltar da cultura, voltar da criatividade e voltar da felicidade. Sim. Não sei se vocês foram na inauguração do evento lá na ETE, que acenderam uma fogueira. Chamaram um pajé, fizeram uma cerimônia super legal. Você não vai ver isso no Expo Center Norte em São Paulo. É isso. Não vai. É isso. Não tem E como. o Rodrigo trouxe uma coisa muito interessante. É uma bolha no final. E aqui você estoura um pouquinho essa bolha. Não falo 100%, mas realmente você consegue sair um pouquinho da bolha, ouvir outras coisas e isso enriquece muito para quem inova muito mais. E mexe até com a energia do evento, né? Que fica mais leve, as pessoas estão mais felizes de fato. E tem uma coisa que aconteceu hoje também nessa caminhada, né? Porque no final do dia você caminha muito aqui. Então, é legal ter pra saúde, né? É bom, é melhor. Mas, cara, eu devo ter escutado uns 4, 5 sotaques diferentes ao mesmo tempo, mas também idiomas diferentes. Tipo, eu encontrei um casal de franceses que estavam por aí, encontrei o pessoal americano, a gente colombiano, paraguaio. Então, tipo, de fato começa a trazer gente. Eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais pessoas de fora mesmo da bolha, e tomara que a gente consiga fazer isso de uma forma mais abrangente, digamos, de certa forma, até com algumas associações, assim como, por exemplo, a CUFA, por que não fechar algum tipo de parceria com eles e trazer essa galera que talvez não teria oportunidade para dentro de casa, né? Eu acho que é um pouco também do que a gente conversou antes de entrar aqui, né? Por que não falar de inovação como impacto social de fato, né? Eu acho que isso pode ser um ponto interessante, assim, pra gente conversar também. A gente começou aqui na geração de valor focada no valor da companhia e para a cidade. O que você gostaria de falar sobre isso? Como é que você vê esse impacto para a cidade? Eu acho que, assim, o que o Rodrigo, eu acho que todos temos uma responsabilidade com a sociedade. Né? Desde as corporações, óbvio, tem que ter e a cada dia mais uma responsabilidade com não só seus clientes, mas com o impacto social, socioambiental, enfim. Mas eu acho também que esse tipo de eventos, o próprio Léo Ferreira palestrou com seu filho ali, sabe? A família estava ali e não é o primeiro, e tenho visto um monte de criança por aqui, porque ao final você está educando também outras pessoas. Tem umas famílias que estão vindo para isso, tem pessoas que não conhecem o que está sendo desenvolvido em outros lugares. Trazer esse conhecimento para cá é muito importante para eles, para os filhos. Acabamos de assistir uma palestra sobre educação, como a inovação e as coisas que estão acontecendo agora vão apoiar a educação para que você tire essa brecha que existe hoje, que a cada dia a brecha continua crescendo. Nós somos uns privilegiados, 100% privilegiados, somos a bolha da bolha da bolha. Sim. Mas na prática, quando falamos de ChatGPT, por exemplo, você no final está deixando um monte de pessoas que não sabem o que é, que tem medo de experimentar, e vai ter profissionais que vão saber fazer prompts, que não precisam saber de tudo, mas sabem perguntar, e outras pessoas que dificilmente vão chegar a aprender tudo e não sabem que existem outros caminhos. Essas são as coisas que a gente tem que fazer com a inovação, né? Realmente democratizar esse tipo de coisas, porque senão as diferenças vai continuar sendo desigual, vai ser ainda pior. Bom demais, faz super sentido. E entrando na linha das corporações, acho que é a primeira vez que a gente entrevista vocês, a gente fala bastante, Suzano, fala bastante de Carol Farro, mas acho que entender o que vocês estão fazendo de inovação, assim, acho que os que eu estou muito envolvido eu sei bem, vocês eu escuto muito bem, mas entender o que estão fazendo na Suzano de inovação aberta. Boa, maravilha. Bom, hoje a gente tem 40 projetos ativos no nosso portfólio, desses 40, 10 tem algum tipo de impacto ESG. Legal. Então, quando a gente fala desse tipo de inovação com impacto, seja ambiental ou social, a gente gosta muito de trazer isso à tona. A Suzano tem um direcionador que pessoalmente me move, que só é bom para nós se for bom para o mundo. Legal. Então, a gente tem muito esse olhar de inovar, trazendo impacto além da Suzano. Então, trazendo alguns casos, a gente está olhando para a redução de consumo de água nas fábricas, para a melhor gestão da captura de águas das nossas fontes de água. A gente tem projetos de reflorestamento com inovação aberta. Então, são diversas startups ajudando com tecnologia a gente a atingir os nossos compromissos de longo prazo. Porque tem compromissos de longo prazo que você coloca mais dinheiro, você resolve, mas tem alguns que não. E aí que vem a tecnologia e vem a ajuda das startups para resolver. Então, a gente já está com um programa de inovação robusto, né? Temos falado muito sobre isso.
Mas agora a gente começa cada vez mais a trazer foco. A gente expandiu para toda a empresa, estamos cada vez mais criando uma cultura de inovação, expandimos, agora a gente está dando um passo de qualificação. E como a gente gera cada vez mais impacto. E aí, obviamente, o retorno financeiro também é importante, mas a gente começa a ver que o retorno para a sociedade também, principalmente olhando para esses compromissos de longo prazo, né? Com redução de consumo de plástico, gestão de resíduos, água e tudo mais. Então esse é um pouco da nossa trajetória e tempo de maturidade. Só pegar um gancho, quase que uma pergunta para você. Ao final, o retorno a curto prazo é o dinheiro, mas para mudar as coisas de política a longo prazo precisa de tempo, né? Então as políticas de reflorestamento que você falou, de proteção das águas, você não consegue de um dia para outro, né? Você tem que investir um pouquinho mais de tempo para isso. O que a gente tem feito nesse sentido é mostrar o potencial que ele vai trazer a longo prazo. A gente tenta valorar para tangibilizar, mas sabendo que eu não vou capturar esse ganho no ano 1 e vai ser uma construção. Então a gente tem feito esse balanço. Também não vou ficar às cegas, porque, né, é aquela famosa frase, sem rumo a gente pode ir para qualquer lugar, mas a gente valora como um potencial de longo prazo. Legal. Uma coisa que eu aprendi muito no Cubo, e é óbvio pra gente que tá nessa bolha que tá aqui, é que sem inovação não tem como fazer nada de ESG, né? Então, assim, não vai ter nossa sustentabilidade, porque tudo que a gente fez até ontem era errado. Você tem que fazer coisas novas e está totalmente ligado à inovação, seja com tecnologia, seja com ações. Então, muito ligado ao que eu vou fazer diferente para mudar o mundo. E eu tenho aprendido muito, assim, tipo, aquele 8º andar do ESG do Cubo é um lugar que eu tô sempre lá, porque é o lugar que tá gerando mais conteúdo. Todo dia chega alguma startup, precisa gerar conteúdo, porque educação é o primeiro passo pra gente falar. Então, pra minha empresa, pra eu entender. Então, assim, é muito legal ver essas ações. E vocês, como é que tá a Eurofarma? Cara, a Eurofarma, ela é muito low profile, quando a gente fala de tudo que tem a ver com impacto social. Eu acho que, continuando um pouco essa tradição também, acho que a gente tem feito muita coisa, mas a gente não fala muito do que a gente faz, então é meio complicado de expor, mas no final do dia a gente tem bastante parceria com a CUFA, por exemplo, para a gente levar muito, a gente fala muito isso, né, tipo, não adianta a gente buscar produzir um volume gigantesco de medicamentos, sendo que nem todo mundo poderia comprar. Então, como que a gente faz para que nosso medicamento também chegue naqueles lugares onde não poderia, onde está faltando, digamos, de certa forma. Além, logicamente, da responsabilidade social, não só na parte de fazer o remédio chegar, mas também chegar sustentável, né? Então, quando a gente fala de energia elétrica, quando a gente fala de energia solar, depois tem aquele eólica, então tem um monte de ações. E uma das coisas que eu mais gosto de falar é que inovação não deve passar só pela área de inovação, né? Sim. Então, tipo, a gente deixa muito aberto a contribuir com inovações, mas a própria área de sustentabilidade, cara, é uma área que demanda muita coisa complexa. Então, eu sempre divido o projeto de inovação em 3, né? O simples, o composto, o complexo ali, e o muito complexo. Então, o que é simples e complexo, mais ou menos assim, a área de sustentabilidade já faz. Então, tem muita coisa sendo feita lá dentro. E aí, eles só demandam coisa... Cara, como que a gente faz para tirar, por exemplo, o produto químico da água? Então, tipo, eles têm máquinas gigantescas. E aí, como que a gente usa a tecnologia para tirar ou para saber que está sendo feito? Cara, peraí. Vamos buscar uma universidade para tentar desenvolver isso, sabe? Tipo, uma coisa assim. E eu acho que é aí que vem a mágica da inovação aberta, porque esses problemas de impacto na sociedade como um todo são muito complexos de serem resolvidos apenas pela corporação. Exatamente. Então, quando você faz uma parceria com uma universidade, com uma startup ou até com outra empresa, você olha para a cadeia de valor todo. Porque também sustentabilidade não pode ser um cobertor curto. Eu cubro de um lado e descubro do outro. Mas você tem que envolver o maior número possível de agentes. Isso é inovação aberta no seu no final, modo operante. Perfeito, a definição. A definição. E que juntos vamos conseguir, sozinhos não vamos conseguir. Aliás, você falou uma coisa muito importante, você vai precisar de muita inovação para conseguir o que um dia a gente quer chegar à sustentabilidade, porque não foi só que não nos preocupamos por décadas ou séculos, e que nossos incentivos nunca foram... Era falta de educação mesmo. Claro, não tinha consciência que estava fazendo errado. Tipo, a minha avó não tinha consciência que ela estava fazendo errado, não. Mas também não criamos incentivos para mudar, sabe? Não, devemos mudar. Mas e se não mudar? E se não chegarmos a esse prazo? Não, bota outro prazo, bota outra meta.
Claro, mas está muito devagar. Então, se nós realmente não nos colocamos com todos os elementos da sociedade, a inovação aberta é exatamente isso. Procura os insurgentes, como os incumbentes, como as universidades que estão com um monte de pessoas que precisam aplicar os conhecimentos e realmente mudar a sociedade. E é uma coisa que, de fato, demanda tempo, né? Então, tipo, cara, a gente não vai encontrar uma solução para um problema complexo em 3 meses fazendo uma POC. Porra, não vai rolar. Então, tipo, quanto tempo você tá me dando para fazer isso? Se você falar de 5 a 10 anos, cara, a gente vai ter uma puta de uma solução. Hoje já é meio que consenso dentro da comunidade de inovação, pelo menos, que para você ter um produto disruptivo, você precisa entre 5 e 10 anos, né? Porque, no mínimo, você vai validar o seu projeto, vai colocar ele no mercado e depois de 5 anos ou 7 anos que você vai entender que ele vai ter uma curva exponencial, né? Tipo, não é tão... Puta, em 2, 3 anos você vai construir uma coisa foda. Então, meio que já é... Aquelas unicórnios de 3 anos, elas são muito fora da curva. Sim. E acho que todo mundo já entendeu um pouco isso. E existe um ponto que eu acho conectando as duas coisas que vocês falaram. É difícil fazer em curto prazo, mas você tem que tomar uma decisão. Olha, não sei se isso está certo ou não, mas eu vou apontar para lá, vou mirar lá. Sim. E vamos tentar avançar. Então, e é assim que a roda claro, gira. né? E ali você vai adaptando. Mas se você espera que tenha todas as condições para começar a inovar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, não vai começar nunca. E tendo o objetivo claro, cara, você consegue fazer N testes. Então, tipo, cara, se eu sei que daqui a 10 anos eu preciso ter a minha matriz energética muito mais sustentável, cara, será que só uma única tecnologia vai ajudar? Provavelmente não. Você vai ter que fazer testes de 10, 20 testes para ver qual que vai ser o melhor. E aí você vai ter o tempo e o objetivo claro. Está na combinação de tecnologias. Né? Exatamente, exatamente. Não existe uma única bala de prata, né? Com certeza. Nem 2, nem 3. Não, muito bom. Acho que tá totalmente ligado ao tema. Vocês, talvez, inovação Suzano, Eurofarma, são mais maduros do que outros, assim, quem tá começando. Já tem um tempão, a Eurofarma já faz inovação, lembra que a gente começou uma vez há muito tempo. Tem 6 anos já. Estamos aqui nossa número 1 de inovação aberta no Brasil. Não, tipo, a Suzano, você falou, já tá acostumado. Pega uma galera que começou a fazer inovação há 2 anos, não, ninguém entende o que é inovação. Você falou, não, já tá pra ir em outro caminho, o pessoal tá mais maduro. O que vocês têm de indicação? Acho que o público, quem assiste a Monk, é muito empreendedores que querem saber o que a Suzano tá fazendo, eu falando o que tem de exemplo para trazer. Mas é muita gente das áreas de inovação de empresas que estão começando também. Só quer saber o que a Bia não quer falar. Sabe? O que eu posso fazer na minha empresa para também inovar, para fazer inovação aberta do mesmo jeito. Então, qual é a dica que vocês têm para essa galera que quer inovar numa empresa que tá difícil inovar? Boa. Eu fiz uma palestra hoje de manhã e a gente falou muito sobre isso, o nome da palestra era quais os segredos para trabalhar inovação aberta numa empresa tradicional. Era esse o slogan da palestra. E fazendo um resumo muito rápido de tudo que eu falei, eu acredito que são 4 principais pilares. O primeiro é trabalhar a cultura de inovação, não subestimar a cultura, parece algo meio clichê, mas é muito importante que as pessoas estejam abertas para inovar. Eu acho que o segundo ponto é ter resultado, é trabalhar um portfólio como se fosse uma carteira de investimentos e ter resultados rápidos. A gente tem projetos que a gente consegue materializar dentro do ano. E esses projetos pagam aqueles que a gente não consegue. Sim. Então, quando eu vou falar com um líder com um case debaixo do braço, é muito mais fácil. E aí vem a terceira dica. Como é que eu consigo tirar um case do papel? Pegando as pessoas mais engajadas. Talvez o primeiro, segundo, terceiro projeto que você vai fazer não seja o projeto mais estratégico que você poderia fazer. Mas são projetos que as pessoas vão querer ajudar e você vai fazer eles do começo ao fim, você vai trazer resultado, vai ter acabativa. E é esse case que você vai pegar debaixo do braço para vender para as demais áreas. Então, eu acho que ter as pessoas mais engajadas no primeiro momento fazem total sentido. E a última dica que eu dou é uma estratégia junto com a liderança. Então, assim, também na mesma linha, talvez não precise ser toda a liderança engajada, mas ter aquelas pessoas que possam ajudar e fazer a diferença. É aquele famoso, a grama do vizinho é mais verde. Então, o líder que vê o outro líder inovando, olha e fala, opa, também quero. Então, quero um case desse pra mim também. É isso. Então, assim, eu acho que esses são os 4 pontos para você tirar do papel, até chegar nesse nível de maturidade que a gente já tá, que as pessoas vêm nos procurar querendo trabalhar com inovação. Não estamos no estado da arte ainda, pelo contrário, 40 mil colaboradores,
Outro dia a gente fez uma pergunta no workplace da empresa, quem conhecia inovação aberta? 50% falou que não, quase chorei. Eu, como assim? Depois de tanta... Tô aqui fazendo meu trabalho. Que cultura não é linear, né? Exato, Cultura mas não é assim... linear, as empresas perdem as pessoas. As pessoas duram 3 anos na empresa. Se você faz uma pesquisa um ano depois, você perdeu 33% das pessoas que você treinou. Então, consistência, repetição, comunicação. Vou deixar a Rodrigo. Quer falar também? Eu quero ser o último, mas é uma vantagem para você, porque ela fez 4 pontos. Não, eu acho que para mim o ponto mais, logicamente, contribuindo também com o que a Vi falou, é, cara, uma coisa muito importante que pra gente funciona muito é quando a gente vai definir um desafio, é entender qual que é a capability que a gente vai colocar naquela relação. Então, tipo, puta, se eu vou trazer uma startup, eu, por exemplo, eu tenho quase saiu o espanhol agora. Mas eu tenho quase 4.000 pessoas no campo. Eu vou colocar os 4.000? Assim, quase impossível. Então, se eu tenho um projeto no comercial, quantas pessoas de fato eu vou colocar? Porque aí eu chego para a startup e falo assim, cara, eu vou colocar tanto. Então, definir o capabilities e o conhecimento que eu tenho e que eu quero colocar naquela relação é super importante para a gente conseguir alavancar o número de projetos que a gente pode fazer dentro de casa, né? Porque é a única forma, eu concordo muito com a Bi. Quando a gente trabalha projetos, eu trabalho o projeto com um viés de cultura. Ou seja, logicamente que eu busco e persigo o resultado, porque o resultado faz parte da cultura da Eurofarma, mas eu também mostro para ele que não precisa só ser um projeto longo de 1 ano, que não precisa só tipo, ser uma big tech para resolver aquele problema. Então, trabalho muito projetos e trazer a turma para dentro de um projeto com viés de cultura, porque é a única forma dele conhecer, experimentar e se involucrar com aquele tipo de projeto. Tem pessoas que dá certo, tem pessoas que não dá certo, mas no final do dia passou pelo processo e é mais fácil identificar, de novo, aquele terceiro ponto que a Vi falou, quem são os embaixadores da inovação que vão te ajudar a acelerar o processo. Né? Fomentar a experimentação é trabalhar a cultura, porque exatamente. A gente não pode banalizar o erro dizendo, agora eu posso errar em qualquer coisa. Eu não posso errar num projeto complexo de alto valor. Eu não posso errar, e a empresa não espera que eu erre nisso, mas eu posso errar numa experimentação que foi rápida, que foi barata. Então, como eu trago isso também? Você não precisa trabalhar com uma big tech, você não precisa trabalhar com um fornecedor tradicional, você pode trabalhar com uma startup, mas trabalhe no modo de experimentação. Porque se for para errar, que seja rápido, que seja barato e que isso traga lições aprendidas, né? Exatamente. Mas isso é uma cultura. Nem todo mundo entende que você tem que dedicar um pedaço do seu tempo, da equipe, de dinheiro para experimentar. E é uma coisa sobre o erro, né? Porque a gente sempre fala, não, errar é para aprender e tudo mais, mas errar no mesmo erro 4 vezes já aí não também é aprendizagem. Claro. É sempre tentar errar erros diferentes e tirar o aprendizado a cada um deles. Isso... Mas a cultura da experimentação, super concordo também. Eu só queria ficar para o final, porque eu sabia que a Bia acabava de fazer uma palestra disso. Ou seja, eu vou falar então mais como onde pecam as áreas que estão tentando inovar. E usualmente pecam nos 2 extremos, quando não tem ainda projetos, estão tentando encontrar como emplacar isso ou vão pelo caminho e tentar pegar um projeto gigante e não tem a cultura suficiente. A cultura finalmente é uma adubo para uma semente que cai. Se a terra não está adubada, a semente vai começar a crescer, mas se chega num lugar árido, você pode ter um melhor projeto, um melhor empreendedor, um melhor time, não vai conseguir, ou vai ser muito complicado, vai gastar muita energia. Então, às vezes o erro é tentar emplacar em lugares errados. A Bia falou uma coisa perfeita, não tenta todos, pega os mais engajados e começa por ali. Pareceu como uma dica de, pega os mais engajados, não é o mais engajado, não tenta por outro lado, porque é ali onde esse é o adubo que você vai ter. Fala pro outro, fala pro outro. E aí vai crescendo, e aí gera essa invejinha, que também é um grande motor das corporações, de, como você fez, por que você fez lá? Então, aí funciona. O outro lado onde errar é nesse segundo momento, quando começar a chegar um monte de projetos. Você testou, gostei. Você fez com isso, gostei. Chegaram 10. Você olha para nós e fala, como vou entregar isso? Aí vem um pouco de saber dizer não, mas saber priorizar também corretamente e explicar para a empresa que você não está dizendo não por nada. Eu quero entregar bem
E isto é a minha matriz de impacto versus esforço, e isto é o que a gente vai colocar. Onde eu acho que também às vezes erra, seja porque por pressão de um dos dois lados, é que não calibra bem o pipeline. Seja porque todo mundo quer estar no H1, porque é o que vai trazer benefício e todo mundo quer que você traga projetos para agora, e você não separou pelo menos um pouquinho de tempo, de recursos, de cabeça para parar e pensar um pouquinho no futuro. Mas já aconteceu comigo que estive no outro lado. E estávamos pensando muito no futuro e com projetos da hora, apaixonadaços pela solução, pelo que estávamos criando, e não entendemos que a companhia tinha passado por outras necessidades, já não estavam nas vacas gordas, não estavam nos momentos difíceis, que você precisava trazer resultado agora. Mas olha que bonita solução que a gente tem. Cara, desencana, engaveta, congela, não é por aí, volta. Mas é fácil se apaixonar, é fácil no momento dos prêmios, de que todo mundo começa a falar de fora, como faz de bem nessa empresa, e não olhar de novo para o mesmo stakeholder que a necessidade dele mudou. E você não percebeu, deixou passar. Então, essas são duas dicas interessantes. E eu acho que isso a Suzano faz muito bem, porque a gente tem muitas áreas olhando para a inovação. Então, a gente tem a pesquisa e desenvolvimento, a gente tem novos negócios, a gente tem a área de inovação que fica em transformação digital. Então, a gente tem diversos horizontes de inovação dentro da empresa sendo olhados como uma carteira de investimento mesmo, balanceando o que a gente olha. Então, eu adorei essa analogia. Veja, se você, em vez de pensar que são projetos, é difícil de mostrar para o CFO que um projeto, porque ele vai fazer o que ele sempre faz na empresa. Na empresa, você normalmente controla linha a linha. Você tem 4 produtos, 3 lojas, você diz como está performando esse produto nessa loja, como está performando esse produto nessa loja. Ah, aqui não está funcionando, tira. Funciona assim. E o financeiro para o core deveria funcionar assim. Agora, para um portfólio de inovação, você deveria, na minha visão, e você ratificou, então estou mais contente, pensar em que são com uma carteira de Venture Capital. Quando você tem uma carteira de Venture Capital, você sabe que o Venture Capital vai investir em 10 startups. As 10 startups, 6 vão morrer, porque por estatística, em 10 anos ela vai morrer. 2 ou 3, 2 vão ser aí mais ou menos, vai dar 0 a 0, vamos dizer, vai com o CDI, e 2 vão estourar e vão pagar tudo que você fez em retorno pelos 10 anos. Não é não ter a contabilidade, não é não medir a inovação tem que ser medida e tem que ser procurar encontrar o indicador de valor da empresa. Não, mas é que intangível. Faz o exercício, o que falamos agora, sai do muro e tenta encontrar um indicador que seja parecido, que fale com os econômicos da empresa, mas na hora de avaliar, avalia como portfólio, porque algumas vão morrer, faz parte ou se não, pega do dinheiro e coloca na renda fixa, mas se você quer investir em inovação, é venture é risco. Sim. Então, bota um pouquinho de risco, você já sabe que alguns vão dar certo, outros não vão dar certo, com um pouquinho mais de horizonte de tempo, e pensa os projetos de inovação como se fossem startups desse portfólio Venture Capital e a companhia, todos os stakeholders, como fundo de investimento. Eles estão colocando dinheiro, eles estão monitorando o portfólio, mas sabem que são alguns poucos que vão realmente dar a rentabilidade do portfólio. Bom demais. E a gente trabalha com bastante, focado muito em área de inovação, e a gente brinca que todos os diretores, o CFO, eles não gostam de ser chamados de não inovadores. Eles não gostam. Então, assim, isso é um fato. 10 barras pega na ferida, né? Uma empresa não somos inovadores. Então, todo mundo gosta de se ver como inovador. Então, fazendo jabá, chame a atenção, sabe? Dá um jeito de chamar a atenção, levantar a mão. Ei, eu faço inovação, a minha empresa faz, o meu CFO faz inovação. Então, de alguma forma, um projeto que ele fez, levanta a bandeira e fala, que empresa inovadora. Ele vai mostrar pra todo mundo, vai postar no LinkedIn dele, ele vai querer chamar a atenção. Faz eles brilhar. Dá palco real, tipo, não é um palco de mentira, é um palco de verdade. Não, a gente fez o projeto, olha só o que aconteceu, olha o que o meu diretor fez. Isso é muito bom, porque ele vai querer falar pro concorrente, ele vai querer falar pra outra diretoria, ele vai querer falar. Então, isso é bom mesmo, não é errado querer chamar a atenção. Não. E a Monk tá aqui, eu brinco que pra chamar a atenção mesmo, a gente fez isso aqui porque a gente quer dar palco pra todo mundo falar e contar a história. Então não tem problema isso, sabe? Não é feio chamar a atenção, não é feio contar a história, o que acontece de verdade. Tendo a história, claro,
tendo coisas a mais, dando uma floreada naquela história, que não precisa contar o que deu errado de fato, mas vamos contar o que deu certo de uma maneira muito bonita. Sim. Não, e tem um ponto que eu falo muito lá na empresa que, logicamente, eu falo muito do Synapses, porque é um dos maiores programas que a gente tem, mas eu falo que a área de inovação é como o céu. O nosso papel é fazer que as estrelas brilhem. Porque, de fato, né, tipo, o projeto acontece porque aquela pessoa levantou a mão, tinha um desafio, e no final do dia é a área de negócio que está pagando por aquele projeto. O nosso papel é fazer com que as coisas funcionem. Sim. Que tenha uma esteira, que o processo... Porque no final do dia a gente catalisa todos os aprendizados, mas, cara, o trabalho e o projeto em si acontece porque a área de negócio colocou a mão nela e porque a startup também comprou a briga ali. Então, tipo, a gente deixa muito e coloca os holofotes total naquele sponsor, naquele, a gente chama de conector, que é a pessoa que toca efetivamente, o gerente que toca o projeto. Então, nosso papel é ser o seu. A partir dali, é a estrela brilhar e deixar que as coisas funcionem. Boa. Pessoal, enfim, indo pro final aqui, porque daqui a pouco vamos começar a tocar música, daí a gente não vai conseguir falar nada, e eu sei que a gente quer estar lá também. Então, não... a gente sempre pede aqui no nosso podcast uma dica final. Uma dica pra quem tá assistindo a gente, pode ser pessoal, pode ser que falou, sabe? Acho que o Hacktal traz muito isso, né? Tipo, pessoas falando com pessoas, um evento humanizado pra trazer felicidade. Então pode ser pessoal, pode ser profissional. Que dica vocês dariam pra quem tá assistindo a gente? Qualquer dica. Cara, do nosso lado, eu gosto... Sua dica. Do meu lado. Cara, é pé na estrada. Tipo, vai pra rua, entende de fato o que tá rolando lá fora. E, de novo, eu gosto muito de trazer essa pegada de impacto, porque a inovação é uma bolha. E a gente precisa reconhecer isso pra gente poder estourar ela. Então, tipo, cara, leva conteúdos, se conecta com a população. Eu falo muito do Startup Weekend, porque, de fato, a gente busca estourar essa bolha. Se conectem, tipo, saiam da zona de conforto. Depois, logicamente, traz isso para dentro de casa e isso também funciona para dentro de casa, mas pé na estrada. Tipo, inovação não acontece na cadeira e no computador, acontece na conexão. Vai lá. Bom, minha dica é se insiram no ecossistema. Eu acho que eu estava até falando que eu entrei na área de inovação aberta durante a pandemia e só fui vivenciar essa atmosfera praticamente ano passado, quando a pandemia acabou de fato e os eventos todo mundo retomaram. Que entra em inovação entra sem querer, né? Caramba, o que eu tô fazendo aqui? E assim, é maravilhoso, assim, as trocas pessoais que a gente tem com várias pessoas é mais valioso às vezes que uma aula de MBA. Então, assim, aproveitem, se insiram no ecossistema, que eu acho que é a melhor maneira de pegar dicas, insights, e cada empresa tem a sua estratégia, acho que também tem isso. Não dá para adaptar o que eu faço na Suzano com o que o Rodrigo faz na Eurofarma, são realidades diferentes, e eu acho que o grande segredo do profissional de inovação é adaptar as boas práticas para a realidade da sua empresa. Então, acho que é mais ou menos isso. Bom, minha dica é mais pessoal. E eu vou dividi-la em dois, porque eu já dei essa dica o ano passado, e a dica era, assim como a sua mãe ensinou para você, ou fala, você tem que aprender inglês vai te ajudar muito na vida. Você tem que andar de bicicleta, você tem que aprender a nadar, porque isso alguma vez vai te ajudar. Eu acho que nesse momento, para seu futuro, se você tem um filho ou vai ter um filho, o que você deveria ter ensina ele a programar. Ensina a lógica de programação, porque a lógica de programação, a linguagem de programação é universal. O cara que está programando aqui, o cara que está programando no Japão, programa a mesma linguagem. Sim. E isso é universalidade. E, por outro lado, hoje... E você diz, mas é que você... se meu filho quer ser músico, se meu filho quer ser advogado, olha, a quantidade de startups jurídicas ou de música, de ensino musical, que tem sucesso maravilhoso, porque ao final entra no nicho correto. A coisa é que essas pessoas que sabem das duas coisas se deram muito bem. E falo que são duas partes, porque a partir de GenAI, eu estou mudando meu conselho. Um conselho já não sei, e aqui não tenho opinião formada 100%, que é se devo aprender a programar ou aprender a perguntar bem e usar bem as ferramentas para que isso façam por mim. O que eu sei é que
as duas criam uma brecha enorme vis-à-vis os demais. E está criando, como falamos no início, a bolha da bolha. E isso parece muito legal para quem está dentro da bolha, mas olha para fora. Não esqueçamos o assunto que falamos aqui. Socialmente, aumentar a brecha não é bom. Não é bom. Só trazendo o último ponto que o Miguel colocou cara, nunca foi tão importante quanto agora saber fazer perguntas. É verdade. A gente sempre fala, né, que inovação acontece a partir das perguntas, mas estamos no momento em que, de fato, fazer perguntas é super importante. Porque a inteligência artificial generativa funciona a partir de uma boa pergunta. Então, tipo, cara, assim, estamos num momento, de novo, de ser mais pensante. Não, e pra quem quer entrar um pouquinho mais em inteligência artificial, a gente recebeu o Iaco e o Mário Lemos aqui, né? Ah, boa. Cara, assim, ó, eu juro, eu acho que eu sou uma pessoa que tô na bolha, assim, entendo, uso o chat GPT todo dia, mas depois que eu conversei com ele aqui, vi a palestra, falei, nossa, é absurdo, animal. Assim, animal. O meu irmão tem 18 anos, ele entrou na faculdade de programação há pouco tempo, eu sempre fui, não, aprende a programar, na dúvida, vai programação que não tem erro. Ele tá na primeira fase. O professor dele falou assim, seguinte, eu vou dar essa matéria pra vocês aqui, as próximos 2 meses seriam de um tema específico. Eu não vou ensinar isso pra vocês, porque isso vocês conseguem aprender no ChatGPT. Eu vou ensinar pra vocês ChatGPT. Cara, tá pronto. A faculdade de sistemas que... Nossa, meu irmão chegou em casa e contou isso. Meus pais parecem que... Não, como é que o professor não vai seguir? eu falei, meus pais não. O professor tá mais que certo. Está que vai muito aprender certo. nos próximos 2 meses... Tendo alguém ensinando, tendo alguém... Nossa, como você vai mudar a vida dele? E o frio da barriga do professor, quando fala isso. Assim, agora vou ter que mudar. Com certeza não é uma universidade federal, então eu acho que, tipo assim, não teve pé nenhum pra fazer isso. Não teve dedo nenhum. Ele falou, não quero nem saber, vou ensinar isso pra eles, porque eu sei que vai mudar a vida dos meninos. E meu irmão, ele falou assim, o que ele tá aprendendo de coisa assim, ele começa a programar e ao mesmo tempo ele fala pro ChatGPT fazer uma coisa pra ele. Você dobrou o tempo, dobrou muito mais. Com certeza. Então, já tá acontecendo na prática isso, sabe? A dica que você falou ali é, pô, aprende a programar e já mudou depois. Eu ia falar isso, eu falo pro meu irmão, ele tá mudando a minha cabeça de um jeito absurdo, assim. Embora a lógica é muito importante, porque quando você entende a lógica, você muda a pergunta, você dá contexto, se você não sabe mais ou menos, você vai apanhar um pouquinho mais. Tudo dá para fazer, não vai demorar mais. Acho que aprender a lógica de programação e aprender a linguagem, pelo menos, vai resolver ainda por algum tempo muito porque você sabe lógica de programação, depois, logicamente, você vai estudar cada idioma, né? Cada linguagem de programação, mas a lógica, cara, abre uma porta, cara, assim, é animal. Até para storytelling. Foi, galera. É isso. Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite, Edu. Estamos aí. Se quiserem gerar conteúdo com a gente vai estar nos eventos. Não sei se vão estar no Startup Summit. A gente vai estar no Startup Summit. Vão estar no Case. Talvez no Web Summit. A gente vai se encontrar pra caramba. Agora eu já falei. Tô falando agora. A gente vai beber de cerveja junto até o final do ano. É isso aí. Então, valeu, galera. Valeu. Obrigado, Hacktown. Obrigado, Claro. Obrigada. E nos vemos por aí. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. time. Valeu. E obrigado especial, time Monk, todo mundo que veio aqui ajudar. Acho que, pô, trabalhamos 2 dias seguidos pra caramba, tiramos conteúdo. Teve drone andando no meio da casa, teve gente, pô, então muito legal. Não teve um problema técnico, pelo menos que eu saiba. Normalmente quando dá uma bucha, não teve um problema técnico, foi super legal. Obrigadão, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Boa. Aí. Finalizamos em grande estilo. Finalizamos. Bora beber. Até mais. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu.